Só para ouvir um pouquinho. Boa noite. Estamos aqui dando boa noite. O que foi que eu fiz? Estamos aqui dando boa noite. Estamos aqui hoje fazendo a finalização do início dos itinerários tão falados da BNCC. Nós começamos, antes de tudo, não é? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Graça Santos, diretora pedagógica da IDAPT, uma plataforma digital que vem trabalhando muito com foco no desenvolvimento de conteúdos para formação de professores e para alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Estamos muito focados na Base Nacional Comum Curricular, por isso estamos estudando muito e buscando saber quais são os nossos itinerários também, porque diante de tudo que estamos vivendo com relação à pandemia, né, uma situação completamente inesperada, nós estamos todos aprendendo neste novo tempo. Então, nós começamos na segunda-feira, dia 21, a celebrar os nossos 2 anos de vida da IDAPT, e pensamos em fazer uma semana do ensino médio, justamente para falar sobre os itinerários da BNCC. Tivemos, então, no dia 21, o professor Laureano Guerreiro, que veio nos apresentar de uma forma belíssima projetos de vida, como a família e como a escola pode se envolver na cocriação do projeto de vida das juventudes de uma maneira transdisciplinar. Tivemos no segundo dia a professora Andréa Barreto, uma linda, maravilhosa, que em 2015 participou da leitura crítica da construção da Base Nacional Comum Curricular, essa que hoje nós temos aí prontinha, não é? Ou, né, eu digo que ela é uma sugestão, porque ela é uma referência de inovação para a nossa lida diária. Ontem nós tivemos a professora Ana Márcia Paiva, que veio falar dos itinerários na prática, né? E trouxe para cada um de nós uma oportunidade incrível de construção remota de itinerários, juntamente com 80 escolas, com 80 professores de escolas. Isso tudo feito remotamente, em parceria com a Educa Digital. E, para finalizar esta semana, mas para abrir muitas outras oportunidades, nós trouxemos o professor Geise, uma pessoa simples, pernambucana, e que ganhou o mundo com o seu projeto, ou com os seus projetos. Eu não vou ficar aqui, Geise, falando sobre não é? Porque eu só vou dizer às pessoas que nós somos conterrâneos, porque eu também sou de Pernambuco, e nós ganhamos o mundo pela leitura, pelo jeito pernambucano de ser, né? Digamos assim. Eu lhe passo a palavra para que você possa, né, nos demonstrar quais foram os seus itinerários para você chegar aonde você chegou, para que você nos dê algumas pistas do que podemos fazer com os itinerários da BNCC nas suas escolas. Enquanto isso, eu peço que as pessoas que estejam chegando para doar o seu tempo para a nossa presença aqui, para a nossa apresentação, que escrevam da onde são, qual é a região do Brasil, qual é a escola, e que se apropriem desse momento que será lindo e que façam perguntas também. Então, Geise, a palavra é sua. Então, primeiro, agradecer
pelo convite, Graça. É a minha conterrânea, né? Então, assim, fiquei muito feliz, já tive a honra de ver seu trabalho, parabéns. E quando eu recebi o convite, não tive dúvida que falar sobre itinerários, sobre o BNCC, está muito em alta e é isso que a gente vai ter que mergulhar agora nessa pandemia e pós-pandemia, né? Inclusive, a gente está fazendo isso aqui em Pernambuco, eu estou participando da elaboração também dos itinerários formativos aqui de Pernambuco, e eu, assim, estou vendo com muito bons olhos, principalmente a questão da interdisciplinaridade. Eu acho que tem muito a ver com o que eu trabalho já, que é isso que eu vou mostrar agora para vocês, como é que eu, ouvindo a minha comunidade, principalmente os meus alunos, eu fiz o meu itinerário, claro, antes ainda da BNCC, que foi em 2014, mas a ideia já estava sendo gestada lá atrás. Ou seja, né, dá para a gente começar a inovar na sala de aula, principalmente ouvindo o aluno, trazendo o querer dele para dentro dos conteúdos, isso é fundamental, até porque não há essa separação entre mundo e escola, né? É uma coisa só. Todo mundo pode aprender e se educar em qualquer ambiente, a escola é uma das formas da gente educar esses jovens e adolescentes. Então, com essa forma de trabalhar, então vou me apresentar um pouco, né? Graça já iniciou. Eu sou aqui do interior de Pernambuco, uma cidade chamada Itambé, fica na zona canavieira de Pernambuco, a gente chama Zona da Mata. Então, é uma cidade muito simples, tem 35 mil habitantes, e aí sempre nasci, cresci, estudei nessa escola aqui na minha cidade, sou fruto da escola pública, Graça, então falo isso com muito orgulho, né, porque algumas pessoas ainda não acreditam que a escola pública pode funcionar. Ela tem muitos desafios, como qualquer outra instituição, mas não é o prédio físico que faz a diferença, e sim os profissionais, né, que estão lá. Então, tive a grande sorte, né, de ter sido educado por grandes professores. Talvez por isso eu tenha me inspirado tanto nesses professores para seguir essa carreira, né? Não fiz porque não tinha opção, fiz porque eu acreditava e queria ser professor. Logo no início não descobri essa vocação, né, mas os professores viram em mim alguém que pudesse ensinar e transmitir conhecimento, e realmente acertaram, né? Por acreditar em mim, hoje eu estou aqui, como você falou, concorri a alguns prêmios no Brasil. Em 2014 ganhei o prêmio Professores do Brasil como o melhor projeto do país no ensino médio, que é esse que eu vou mostrar para vocês hoje. E aí, em 2017 acabei ganhando de novo o prêmio, agora na categoria do uso das TICs no processo de inovação pedagógica. E quando a gente fala de TICs, as pessoas pensam que a minha escola é super equipada, e não é verdade. É uma escola pública como qualquer outra, com muitos desafios, com poucos recursos, mas, como eu disse, eu aprendi que não é assim, não é o material que diz se a tua aula vai ser boa ou não. É o que você vai fazer com ele, né? Isso. Pedagogicamente falando. E aí, em 2019, ano passado, tive a honra de ser o primeiro nordestino indicado ao Global Teacher Prize, que é o prêmio de melhor professor do mundo. Junto com a Débora, que é de São Paulo, né? Nós representamos o Brasil, mas não tem ainda havido um nordestino. Eu falo isso com muita vontade, né, com muito orgulho, porque você sabe, você veio dessa região, e ainda há certas pessoas que não têm estudo, né, por falta de estudo, ainda pensam que o nordestino passa fome, que é uma terra arrasada, e não é verdade. A gente tem grandes pensadores, educadores, poetas, enfim. Tem um aqui na minha frente, do meu lado, né, você. A gente tem muita gente boa saindo de todo o país. Eu estou dividindo só por regiões, porque infelizmente sobrou para o Nordeste um papel de região menor, de terra arrasada, e não é verdade. Então, compor tá lá nesse prêmio, né, dizendo que a gente tem um bom trabalho, a gente está entre os 50 melhores professores do mundo, isso prova para uma região toda que temos futuro sim, temos muito trabalho bons acontecendo, como a colega minha diz, né, nesses Brasis profundos. Em cada lugarzinho a gente tem muito professor bom fazendo bons trabalhos. Então, hoje a ideia é compartilhar um pouco desse que se transformou em itinerário formativo, né, vamos dizer assim, que eu trabalhei com a valorização. E em nome do projeto que eu quero apresentar para vocês agora, vou começar a compartilhar, se chama Eu Sou uma Obra de Arte, Etnias do Mundo. E aí o nome é bem sugestivo, por quê? Porque eu queria que os meus alunos se vissem dessa forma. Eu sou professor de arte, talvez eu não tenha forçado, né, assim, minha formação em educação artística, e aí eu aprendi que a arte, ela deve ser interdisciplinar. Quando a gente sai da universidade, né, a nossa formação inicial, infelizmente, ela ainda está um pouco falha, e eu estou me reportando, né, a 2005, quando eu terminei, então muita coisa ficou falha na minha formação, apesar de ter sido uma formação técnica muito boa, mas a parte humana, principalmente agora com a BNCC, trabalhar com os itinerários, trabalhar de forma interdisciplinar, eu só aprendi ralando na sala de aula.
Então, quem está nos ouvindo agora, né, que possa pensar nessa prática antes de chegar na sala de aula. Como é que eu já posso pensar em formatos? Como é que eu ouço o aluno? E essa é um pouco da ideia que eu quero trazer para vocês. O projeto se chamava Etnias do Mundo, porque a ideia era justamente essa, valorizar a diversidade étnica e racial que existe na nossa escola, tanto aqui em Pernambuco como no Rio, enfim, qualquer ponto desse país, por mais que você ande pelo Brasil, a gente vai ver muita diversidade. E, infelizmente, alguns professores e a grande maioria dos alunos pensa que só existe um tipo de beleza, ou valorizam um tipo de formato de rosto, e isso estava muito impregnado dos meus alunos. Foi isso que me incomodou. Eles achavam que a forma física deles não era bonita. E graças a gente trabalhar com alunos que não se gostam, isso vai aumentar a evasão, a própria, ele não vai estar na sala de aula física, ele está, aliás, ele está no corpo, mas ele está com a mente em outro lugar. Parece que não tem nada a ver, mas está tudo muito encaixado. Trabalhar o socioemocional, um aluno que se gosta, que se valoriza, as próprias cadernetas, né, o diário de classe comprova isso. A gente tem menos evasão, porque é uma escola que acolhe, é uma escola que trabalha com a diversidade, que ele se sente representado. Por isso que é fundamental a gente falar de diversidade. E aí em qualquer âmbito, religioso, sexual, enfim, não importa, mas a escola tem que ser para todo mundo. Então, com esse pensamento, né, começamos o trabalho. E aí vou passar para vocês, só para que vocês conheçam um pouco. A minha escola é o Erim Frei Orlando, é uma escola de ensino médio, e agora de tempo integral, e eu não tinha, assim, ainda a experiência de trabalhar na escola integral, me encantei com essa oportunidade, por isso que eu acho que, sim, o novo ensino médio, ele tem que ser mais estendido, que os alunos têm que passar mais tempo na escola, não tempo apenas de relógio, mas eu digo com outras formas de trabalhar a integralidade, que não seja só o horário, isso é fundamental para a aprendizagem. Ou muda, ou esse aluno vai evadir, o ensino médio não é atrativo. A gente teve um pequeno aumento aí, vocês devem ter acompanhado no IDEB, mas é muito pouco, né? Então, assim, alguma coisa está errada. Então, pensar outras formas de ensinar é justamente isso que eu venho mostrar hoje para vocês. E aí, para que vocês conheçam um pouco da minha turma, né, a escola, como eu disse, do Erim Frei Orlando, ela recebe alunos tanto da Paraíba quanto de Pernambuco. A minha cidade, ela fica exatamente no meio de dois estados, tanto é que você pode estar com um pé na Paraíba e um pé em Pernambuco ao mesmo tempo. Hoje eu moro em Pedras de Fogo, na Paraíba, e trabalho em Itambé, Pernambuco, só atravesso a rua. Enfim, então, essa é um pouco da minha realidade que vocês estão vendo. Alunos bem diversos, tanto de estrutura física, como formato de rosto, de cabelo, negros, brancos, altos, baixos, gordinhos e magrinhos. E aí foi onde eles me ensinaram, eu digo muito graças a isso, né? A gente aprende muito com os alunos. Quando eu parei para ouvir o que é que estava incomodando, por que o ensino e a aprendizagem não estava sendo fecundo, por que esse aluno está, né, distraído na sala, a gente descobriu, nesse projeto, que era justamente uma questão de valorização, de se sentir bem consigo mesmo. E aí, a ideia foi trabalhar a questão da beleza, né? E eu percebi muito que os alunos tinham um olhar meio que viciado pelas mídias, na maioria das vezes, para um padrão de beleza, ou seja, alto, loiro, dos olhos claros, sabe, magrinho, e é justamente o padrão que os meus alunos não são, poucos se encaixam nesse padrão. Então, desmistificar o que é o padrão de beleza, que é um produto que se vende na televisão, né, nas redes sociais, isso levou um certo tempo, mas era importante que eles se enxergassem bonitos da forma que são. Então, isso a gente não está claro nos nossos conteúdos, por isso que é importante esse norte, já que a BNCC não é conteúdo, né, não, mas é um caminho para que a gente sempre associe o que é que eu posso trabalhar, mas que vai impactar a minha comunidade. Apesar dela ser base lá, né, para todo o país, mas cada região tem umas especificidades que é importante a gente observar isso na hora de trabalhar. E aí, para descobrir quem era esse meu aluno, junto com outros alunos, nós fizemos um questionário, e aqui foi elaborado pela professora de biologia, é importante a gente trabalhar de forma interdisciplinar. Ela ajudou essas 3 alunas a elaborar um questionário e passar em todas as turmas da escola para entender quem era esse aluno, para a gente encontrar a nossa raiz, né? Como é que esse aluno se vê. Então, uma das perguntas que tinha lá, por exemplo, se ele era negro, branco, pardo ou índio, se já tinha sofrido algum tipo de bullying, se ele achava que uma raça podia ser superior à outra, se ele entendia o que era etnia, enfim, a gente tentou fazer um levantamento de entender quem era esse aluno, para daí sim, conhecendo a realidade dele, eu posso literalmente agir em cima disso. E aí, dessa pesquisa, a gente conseguiu esse gráfico que vocês estão vendo aí. Na minha escola tem muito mais de 258 alunos, porém, nesse dia a gente fez com a quantidade que tinha. E só para vocês terem uma ideia, a grande maioria, que é 68,6,
eles se viam como pardos e mestiços. Aí ali vocês vão ver um 20,5, que era o número de brancos, o 1,2 era o número de pessoas que se achavam indígenas, mas o que me preocupou, Graça, né, que está nos ouvindo, foi esse 9,7 de negros. Como eu trabalho em todas as turmas, eu estou lidando com os alunos diariamente, esse número é muito maior. Tem muito mais negros na minha escola do que apenas 10%. Então esse número me incomodou porque não era real. E aí, né, conversando nos bastidores, eu descobri que era o preconceito mesmo, uma vergonha, principalmente como eu falei, a mídia tem um peso muito forte e eles falavam a mim que na TV, nos filmes, as séries, o negro é bandido, ou é um favelado, é um presidiário, então sempre associavam a cor negra, a pele escura, a algo ruim, e isso me incomodou, né? Eu tenho alunos lindos, e por que não se gostar? E isso me fez ir para a internet, fui fuçar o que é que eu posso fazer a partir desse problema encontrado, e aí nasce o projeto. Encontra esse livro na internet, Face a Face, uma jornada por povos do mundo. Ele é um fotógrafo da USP, que faleceu em 2015, né, um ano depois do projeto, mas ainda tive a honra de poder falar com ele. Então, eu comprei esse livro de Alejandro, e quando eu comecei a folhear o livro, olha quanta imagem linda, de diversidade. Ele andou pelos 5 continentes, fotografando todo mundo, e a gente ia vendo como era bonito ser diferente. Ele retratava as pessoas de várias localidades, de vários continentes, de uma forma muito humana e bela. Então era isso que eu estava precisando, para que os meus alunos vissem que a diversidade é bonita, independente da cor da pele, do tipo de cabelo, da vestimenta, da cultura. E aí nasce o projeto, literalmente. O que é que eu faço? Pego essas fotografias do livro, vou para a sala de aula e peço para que os alunos se observem. Então, ao se observarem, eles começaram a ver que algumas características fisionômicas deles lhe dava, vamos dizer assim, uma semelhança muito grande com essas pessoas do mundo todo. E isso fazia uma autoestima voltar. Era interessante, porque, por exemplo, vocês estão vendo essa imagem de baixo aqui, a mais escura, o quadradinho, tem um fundo mais escuro, é um monge. Então, ser gordinho, ser bochechudo, ter o olho fechadinho, parecia com o pessoal de lá. Então, eles gostavam de ter essas características. A mesma coisa sobre ser narigudo, que era uma característica do pessoal do Oriente. Então, a gente começou a mostrar que não tem por que ter bullying, já que todo mundo tem uma característica e, principalmente, você pode parecer com gente do mundo todo. Então, eles começaram a ver aquilo que, entre aspas, era feio para eles, como uma qualidade, como alguém de outro país. Então, a ideia era, pegava a fotografia, como vocês estão vendo, ia para a sala de aula e mostrava aos alunos. E aí os alunos se diziam, né, eu acho que eu pareço. Ou então, era uma indicação de algum aluno da turma, como aconteceu aqui. Essa aluna, Maria Luísa, linda, ela já era linda, né, ficou mais ainda. Os alunos achavam que ela tinha características semelhantes à Namíbia. Vocês estão vendo ela segurando a folha aí no meio. E aí, qual era a ideia? A gente convidava ela para ser maquiada, para ficar igualzinha ao livro. E a gente tirava foto, fazia uma grande exposição para que eles tivessem orgulho de ser testudo, como eles diziam, ter olho de bomba, né? Infelizmente, eram esses nomes que a gente ouvia na escola, que a gente tentou desmistificar. E depois, olha, claro, escola pública a gente não tem recursos. O que é que eu fiz? Parceria com as comunidades. Fui para a rua, aqui vocês estão vendo esse rapaz de óculos, é o tio de uma aluna nossa que é fotógrafo. Ele topou o projeto 0800, foi para a escola, fotografou meus alunos, trouxe uma colega para ajudar a maquiar, e olha o resultado. A minha aluna ficou linda, né? Vocês estão vendo aí. A minha aluna do lado da sua foto, então a foto maior é a minha aluna, tá bom, pessoal? Ali o nome do país, Namíbia. Mais embaixo um pouquinho vocês vão ver o mapa que a professora de geografia fazia com os meninos na aula, como eu disse, era um trabalho interdisciplinar, então tem a localização da Namíbia, a bandeira, e mais embaixo a foto que a gente tomou como base e o texto que os alunos da sala, no caso do primeiro C, construíam com curiosidades, a história da Namíbia, né, dados, para que todo mundo conhecesse um pouco do que a gente estava retratando. Então, como eu digo, não era apenas tirar uma foto, a ideia não era essa, era a gente conhecer aquela cultura, respeitar, entender o porquê dessas diferenças e se apropriar também de conteúdos que outras disciplinas, que é isso que o itinerário formativo, né? Agora a gente vai ter com a nova BNCC, desculpe, com o novo ensino médio, a gente tem que aprender a trabalhar de forma colaborativa. O aluno tem que entender que o que ela aprendeu lá em arte continua em geografia, está misturado com geografia, com história. Então, esse conhecimento fica mais fecundo. E aí o projeto foi ganhando corpo, apareceu outras imagens para a gente retratar. Na verdade, nós identificamos 20 etnias na nossa escola, tá bom, gente? Que são só meus alunos. A Papua Nova Guiné,
o barro. Esse foi um pouco mais difícil, que a gente teve que dar um banho de barro no aluno, mas ele topou, como vocês estão vendo aí. A gente foi para o fundo da sala, da escola, passei barro no aluno, então sempre materiais que estavam à nossa disposição, tá certo? Isso aqui estava cavando um poço artesiano ao lado da escola, então já enchi o balde com o barro, e a gente preparou o aluno, e olha o resultado, como ficou lindo, né? O Berison era o aluno do terceiro ano, ninguém queria ter essa foto, porque para tomar um banho de barro as pessoas já achavam ruim. Alberto se topou, e aí quando veio o convite para a gente ir para o programa de Fátima Bernardes, que é aí no Rio, né? A gente só podia levar um aluno, e foi ele. Então foi linda a apresentação dele, depois que vocês quiserem assistir. A propriedade com que ele falou lá no dia do programa me deixou muito feliz, porque Eu ele assisti. aprendeu, né? A gente vê que o que a gente ensina funciona, né? Não era só um projeto qualquer, era para mudar concepções mesmo. E aí o projeto foi ganhando uma dimensão muito grande, como eu disse, escola pública não tem recurso, o que vem já está tudo muito amarradinho, né? E aí tive que, mais uma vez, contar com um comércio local, como eu falei, a comunidade, a escola não é uma ilha, ela pertence a uma comunidade. Então é importante que a gente também conclame essa comunidade para entrar na escola, para ajudar. E assim foi feito, eu levava o livro com as fotos que eu estava precisando, mostrava aos comerciantes, aqui uma loja de roupa, de utensílios, bijuteria, então eu dizia, eu precisava de um colar, de uma pulseira, de um brinco, então eles me emprestavam, nós íamos para a escola, tirávamos a foto, depois devolvíamos o material, e aí a gente fazia o merchandising, né, a divulgação, então com isso todo mundo saía ganhando. Aqui vocês estão vendo um pouco das nossas andanças, né, enquanto projeto, porque a ideia não era só ficar na escola, eu queria que os alunos estudassem, vissem ambientes ao redor da minha comunidade, que se assemelhasse aos países que eles estavam estudando. Então, por exemplo, eu não podia tirar uma foto na escola do Havaí, se não tem praia. Fomos até a praia, essa foto primeira aqui de cima. Os meninos passaram um dia, lógico, super divertido, né? Sair da rotina da sala de aula. Também fomos a João Pessoa, que é a capital paraibana, né? Que é muito próximo aqui à minha cidade. Fomos conhecer alguns museus para tirar foto lá também. Ao Recife, para tirar algumas fotos que parecessem com a China, com a Alemanha. A gente aproveitava clubes, casa de festa, o que tivesse a fachada semelhante, a gente fazia para tirar a foto, para que se assemelhasse, para não utilizar o Photoshop. E assim fomos indo, tá bom? O projeto foi crescendo, como eu disse, foram 20 etnias. Quando as fotos ficaram prontas, aconteceu uma coisa interessante, né? Eu, dos anos 80, né? A minha formação, a minha ideia era fazer um convite impresso mesmo, entregar nas escolas, convidando para ver o nosso trabalho. E aí os alunos disseram, professor, vamos para as redes sociais, vamos fazer um convite através de um teaser. E aí eu admito que eu aprendi o que era um teaser, eu não conhecia. É um pequeno comercial, né, de 30 segundos, mais ou menos, para chamar as pessoas para verem o nosso trabalho. E aí a gente fez um teaser, que era bem curtinho, uns alunos encenando como se fossem personagens desses países, chamando para a nossa exposição. E para nossa alegria, foi tanta gente, eu acho que bem mais do que o meu convite físico traria. A gente recebeu escolas de municípios que eu nem conhecia, ligavam para a minha escola, a gente quer levar os alunos para ver a exposição. Então, com as redes sociais, né, o nosso convite caiu para o mundo, vamos dizer assim. E aí vocês estão vendo um pouco do que a gente fez. Primeiro, a minha escola ela não tem um espaço adequado para exposição, por exemplo. Só tem salas de aula. E aí, o que é que a gente fez? Mais uma vez, através da parceria, eu falei com a cidade vizinha, que é Pedras de Fogo, né? Essa cidade que eu trabalho é Itambé, que é em Pernambuco. Então, através da parceria, ele cedeu a biblioteca, a gente montou, tirou todos os livros, como vocês estão vendo, deixamos um espaço aberto, e aí colamos as fotos dos meninos na parede para receber as escolas. E aí, como eu disse, tinha que fazer fila de espera, que era muita gente. Olha um pouco da parte interna, né? Os meus alunos aí ao lado das suas fotos, com o mapa, com o texto produzido pela turma. E é claro, isso era um trabalho de autoestima, para valorizar essa autoestima. Peguei um tapete vermelho, uma mãe de uma aluna fazia festas, e aí ela me emprestou o tapete, eu botei ali para que eles se sentissem, né, empoderados, porque eu não acredito que o aluno aprenda se ele não estiver empolgado. Se for, acho que talvez esse seja um grande diferencial, Graça, né, que eu acho que os itinerários também vai trazer isso muito forte. Quem tem que fazer o trabalho é o aluno. Ah, vai sair errado, tudo bem, a gente aprende com o erro também. Então é uma diferença gigantesca, é um processo, né? Então tem muita diferença daquele professor que faz o trabalho e manda o aluno segurar para tirar uma foto do que o aluno fazendo, porque ele corre atrás, ele quer que dê certo, ele quer que as pessoas vejam o trabalho bem feito porque foi ele que fez. Então isso tem um impacto gigantesco na aprendizagem. E é E isso que eu acho você que está
no ensino médio. Você me permita, aí existe o protagonismo do professor, que ele entende qual é o lugar dele naquele momento, que é um professor mediador, um professor que está junto para que o aluno possa protagonizar e descobrir os seus talentos, as suas questões e se mobilizar. Né? Então, eu vejo, né, várias vertentes. O professor que se entende e que se percebe reflexivo dentro da sua própria atuação e que permite o aluno errar, inclusive. Né? E o erro nessa questão, nesse processo, é apenas um processo, não existe, na verdade, erro. Aí, quando você fala da nossa formação, isto faltou muito na nossa formação das licenciaturas. Não é? A compreensão do erro, da própria avaliação. Não é? Olha, eu estou aqui emocionada, eu já conheço, mas é sempre emocionante. Pois é, então você tocou num ponto, né, crucial que eu acho, Graça. Alguns professores não se permitem errar, e principalmente eles não se permitem dizer eu não sei. É como se isso diminuísse a tua prática, como se você fosse alguém menor, o aluno ia te ver de forma, esse professor não sabe ensinar, e não é isso que acontece. Quando eu digo ao meu aluno que eu não sei, e eu digo a ele, vamos aprender juntos, ele vê em mim alguém humano, que também está em processo de formação. Então a gente tem que parar com essa ideia de não saber ser algo menor. A internet tá aí, você vai pesquisar. Então, quando ele te vê como parceiro e não como inimigo, porque antigamente a gente estudou em escolas, né, mais antigas, então alguns professores que se acham tradicionais, era o quê? Era o melhor professor, aquele que reprovava. Olha que absurdo. Fulano é bom porque ele era duro, nossa, tá totalmente contrário do que eu acredito que Paulo Freire falava, né? Eu também sou fã. Enfim, eu acho que a gente aprende juntos. E aí não tem mal algum em dizer não sei, vamos fazer juntos, pelo contrário, a gente aprende, e eu aprendo muito com os meus alunos, né? Então aqui vocês estão vendo a exposição, era para durar apenas uma semana, acabou bem estendendo por mais tempo, pelo que eu falei, muitas escolas queriam ver esse trabalho dos meninos, e aqui vocês estão vendo eles de pé, de lado das suas fotos, e eu até brinco, Graça, porque eles são de menores, né, eu digo, se o conselho tutelar tivesse sido lá, eu acho que eu ia levar uma multa, porque esses meninos passavam o dia todo lá, mas não era porque eu pedia, é porque eles queriam. Não, eu vou ficar aqui que vai vir, meu pai vai vir fulano. Então, assim, é diferente você trabalhar com um aluno empolgado e empoderado. Como o trabalho é dele, é Ele estava orgulho, né? orgulhoso de ter participado, ele se sentiu pertencente. Né? Exato. Era ele ali, ele representando ele mesmo. Pois é, isso tem uma diferença muito grande. Então, a maneira de ministrar os conteúdos, por isso que eu estou com muito bons olhos para esse novo BNCC aqui do ensino médio, né? A gente tem que mudar a maneira de trabalhar. Tem que trazer mais a cara do aluno para dentro da sala de aula, os conteúdos. Acho que isso faz, acho não, tenho certeza que faz muita diferença. E aí, as 20 fotos prontas, eu vou passar de 5 em 5 para vocês verem o resultado do nosso projeto. Eu mostrei só algumas, né, como vocês viram, mas a gente conseguiu identificar 20 etnias, 20 raças, né, identificáveis nos meninos. E aí a gente começa com a Namíbia, que é essa aluna linda negra que se achava feia, ela foi linda, mas ela não se gostava, pelo que eu acabei de dizer para vocês, nessa ideia de que só tem um tipo de beleza. E depois da foto foi uma das que fez mais sucesso, inclusive a capa do livro que eu vou falar daqui a pouco. E aí, para construir sem materiais, né, Graça, a gente tem que improvisar bastante escola pública. Por exemplo, essa foto da Namíbia a gente fez com coloral, não sei como é que chama aí no Rio, que é o que dá cor ao alimento, né, que é bem vermelhinho, colorífica, não sei como é que chama aí. Aqui a gente chama de coloral, então passamos na pele da aluna para ela ficar vermelhinha, porque na Namíbia as mulheres usam pó de pedra para proteger a pele, né, dos insetos. Como a gente não tem, a gente improvisou. Também o cabelo dela que vocês estão vendo não é o cabelo real, é um cabelo de milho que a gente pôs para ficar esse crespo bem forte, já que a minha aluna não tinha tão crespo o cabelo, e uma cortina de miçangas no pescoço dela, para dar esse ar aí de colar da região da Namíbia. O Tibé, é o que eu já falei, né, que é um aluno que vive em... Aluno não, que é um monge que vive em clausura, então geralmente eles têm esse olhinho mais fechadinho, mais bochechudinho, então esse aluno casou muito bem, né, com essa foto, foi tirada na escola, na sala escura, a gente só deu uma luzinha pela janela para conseguir. Nova Guiné, que é a Papua Nova Guiné, os aborígenes, como eu falei para vocês, tomam um banho de barro para fazer as cerimônias, então o aluno tomou esse banho de barro, passou 2 horas secando no sol, e aí quando veio o convite para ir para Fátima Bernardes, super mereceu, né, porque foi o que mais se doou ao projeto, foi um dia incrível.
A Tailândia, a mulher dos pescoços de girafa, você já deve ter ouvido falar na pesquisa dos alunos. Foi bem interessante isso aí. E para a gente retratar como é que a gente vai fazer, né, aquelas argolas no pescoço dela. Eu tinha um aluno que trabalhava numa serralharia, então ele cortou alguns varões de ferro, envergou, e está só apoiado, sabe, sobre o queixo dela aqui. Na cabeça vocês estão vendo 2 palitos de churrasco e a cortina da escola, de uma sala de aula, para dar esse ar aí. E a gente foi improvisando bastante. Os esquimós apenas vão casaco, né, mais peludo. Essas outras 5, a gente vai ver a primeira, que é o índio galup, que é o índio americano, que usa a peninha na cabeça, né, que é muito comum, que a gente vê em filmes, principalmente desenhos animados. Então, mais uma vez, a toalha, vocês vão ver muito, uma toalha de mesa, uma cortina sendo reutilizada em vários projetos, que essa aluna está vestida aí de branco. É uma toalha de mesa também. Israel, vocês estão vendo que era o Muro das Lamentações, a gente queria fazer. E aí, para conseguir essa barba grande, meu aluno é muito novinho, não tinha barba, ele cortou o próprio cabelo, a gente colocou com cola branca a metade do rosto dele, né? Então, é fake aí, é postiça essa barba. A Rússia, né? Uma roupa de balé, linda, minha aluna. Assim como a Jordânia, então onde é que eu encontro a burca? A gente estava trabalhando aqui na Jordânia, burcas. E aí a gente improvisou, graça talvez, saiu muito cedo aqui do Nordeste, mas é muito comum os meninos brincarem na rua de polícia e ladrão. Então você pega a gola da camisa, né, deixa apenas o teu olho à mostra e cobre a cabeça. Então foi assim que a gente conseguiu uma burca aqui. Essa brincadeira não é só do Nordeste, não. A gente vê aqui no Sudeste também. Então, é muito comum, né? A Índia foi todo o empréstimo do comércio, como eu disse para vocês, a gente chegava nas lojas, mostrava o que queria. Então, assim, né, eu agradeço muito aos comerciantes que me emprestaram, né? Como eu falei, eu não trabalhava com dinheiro, a gente era empréstimo, fotografava, devolvia. E essa foto fez um sucesso tremendo quando caiu nas redes sociais, Graça. E foi interessante porque as pessoas diziam assim: ah, mas será que isso é foto da aluna dele mesmo? Isso ele deve estar pegando da internet dizendo que era aluno. E aí foi onde eu entendi, né, que se for de escola pública, não pode ser bom o trabalho. Se o trabalho for bom, as pessoas só pensam que é da escola particular. Então, assim, foi um grande aprendizado, né, para mim, que eu não tinha muito essa noção ainda desse preconceito velado que ainda tem. Ah, mas está tão bom o teu trabalho, tu é... Aí, primeiro, diz que é de escola particular, e segundo, não pensa que é de arte. Ah, tu é de literatura, tu é de português, né, porque arte já não tem, infelizmente, por conta da história aí, não é tão valorizado. Então, eu enfrentei ainda mais um pouco desse preconceito. E até por conta da carga horária também, não é? Exato, uma aulinha só, né? Então, é muita coisa para se fazer em pouco tempo. E os alunos geralmente pensam que é mais para desenhar, pintar, e quando você vem com uma proposta diferente, o novo choca um pouco, né? Então, é normal que aconteça. Aqui vocês estão vendo mais 5 fotos, não só rapidamente. A Escócia é a única que não é aluna, é a nossa professora, apesar, né, do rutilismo, ou seja, ser ruivo não é uma característica racial, vamos dizer assim, é mais do DNA, né, genético, mas os alunos acharam interessante de onde é que vem essa cor ruiva, né, porque, e aí na pesquisa dos meninos, a Escócia tem a maior população de ruivos do mundo, então a professora, a gente procurou um castelo, né, que era a terra dos castelos, ela alugou esse vestido de festas e tirou essa foto. E é tudo no Recife, tá bom? Graça, aí você deve conhecer. Não sei se você já veio por aqui no Recife, mas tem uma rua no Recife que tem esse castelo que, na verdade, é uma casa de recepção. A gente também, aí na Alemanha, também foi no Recife, é um clube alemão. A gente aproveitou a fachada para parecer uma casa alemã. A Itália foi num restaurante que eu fui com a minha esposa, então eu gostei muito, já que é a terra dos vinhos, né? Essa adega do restaurante lembrava muito, tinha vinhos, tinha uvas aí de plástico, deu para a gente fazer um clima de Itália. E se você estiver observando, ela está utilizando a mesma toalha de mesa de outras fotos anteriores, né? A gente ia remodelando os looks aí para encaixar no que a gente estava precisando. A Guatemala é a terra, né, dos índios, vamos dizer assim, então é muito característico esse formato de rosto, trabalhando com tapeçarias. A minha aluna tirou essa foto na escola. E o Havaí, claro, foi uma festa, a gente foi para a praia, aproveitou o dia, foi maravilhoso, né? Eram aulas, assim, muito divertidas. A China, nas 5 últimas fotos, para vocês verem, claro que na minha cidade não tem nada que remetesse à arquitetura chinesa, e aí, por coincidência, a gente viu lá no Recife um restaurante, como vocês estão vendo lá atrás, era o Kim San, o nome do restaurante, e ele tinha uma fachada que era esses pilares vermelhos, com um telhado dourado, tinha um dragão, nossa, achei lindo. O problema é que fica num bairro muito movimentado, que é o bairro de Boa Viagem,
e o trânsito não para. Então, o que é que a gente fazia? Quando o sinal fechava, a gente ia para o meio da rua, porque ele fica bem no meio da rua mesmo, assim, né, bem próximo. Então, com o sinal fechado, a gente tirava foto, aproveitava o momento para tirar foto. Então, às vezes não saía bom, repete, deixa o carro passar, e o aluno adora adrenalina, né? Foi um dia, assim, bem interessante. É claro que Sensacional. o Brasil foi a origem nossa, indígena, então fomos a um sítio arqueológico próximo à minha cidade, fica uns 40 quilômetros daqui, e aí a aluna, ela faz parte daquele 1,2% que vocês viram na porcentagem quando a gente fez a pesquisa. Então ela tem uma avó indígena, ela fez questão de tirar foto, era legal conectar, né, o aluno à sua raiz. Ali embaixo, Etiópia, Marrocos e Peru, então isso fechou as 20 etnias que a gente descobriu na nossa escola. E depois que esse projeto ficou pronto, né, as fotos estavam prontas, eu ousei, eu digo muito isso, Graça, tenho certeza que tem projetos melhores pelo país, mas o professor não tem a coragem de mostrar. Eu nunca tinha escrito para nada, mas como eu gostava muito de making off, de fotografar, de anotar o que eu fazia, eu vi essa propaganda na televisão, né, que era o 8º Prêmio Professores do Brasil, isso foi em 2014, o projeto acabou em agosto, e esse prêmio era até dia 15 de setembro, eu disse, nossa, eu vou tentar. Minha esposa é professora de língua portuguesa, ela me ajudou no texto, e a gente escreveu, só que sem pretensão alguma, né? Vamos lá, vamos ver o que é que dá. E aí, um mês depois, eu recebo uma carta, na verdade, um e-mail, né, do MEC, dizendo que esse projeto foi selecionado como o melhor projeto do Nordeste, me chamando aí para São Paulo, né, concorrer com as outras regiões. Era assim que funcionava, você era selecionado na sua região e você ia para São Paulo concorrer com o Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste, para ver qual é o melhor projeto do Brasil. Até que a gente não sabia que ia ganhar em primeiro lugar, né, mas já estava bom demais, imagina. A gente representar uma região toda, a escola fez uma festa, foi assim, incrível, né? E aí, na noite da premiação, eu digo muito isso, eu gosto de fazer esse relato, vocês estão vendo aí, na época era Paim, o ministro da Educação, e quando ele disse que o teu projeto é o melhor do Brasil, eu não acreditei. Eu fiquei meio que congelado. A minha gestora, na época, começou a pular, gritando, né, de felicidade. E foi aí que eu tive outra lição, Graça, que eu, assim, levo para a minha vida, né? Eu trabalhei muita autoestima nos meus alunos, mas, no fundo, eu achava que era um trabalho menor. Era um aluno melado de barro, com coloral no rosto, amarrado com uma corda, com uma toalha de mesa. Então, você começa a imaginar que isso vai denegrir o teu trabalho. E foi justamente o inverso, né? Foi o que o ministro falou. Era a criatividade, era a potência que tinha de replicabilidade, que aí está nos itinerários, né? Para que todo mundo possa utilizar literalmente a tua cultura, de onde você vem. Não adianta eu falar para os meus alunos coisas que só acontecem no Sul, não é replicável. Por exemplo, a gente concorreu com um trabalho, que era uma professora, foi lindo o trabalho dela, mas era todo, ela pegava a água do ar-condicionado da escola para aguar eu esqueci agora, era como se fosse hortaliças, então, mas não é a realidade da minha escola, eu não tenho todas as salas climatizadas, não, a escola pública não é assim. Então, assim, eu comecei a achar que o meu trabalho não ia ganhar por isso. E depois que eu entendi, né, que eu mergulhei literalmente vamos dizer assim, no pedagógico, foi onde eu vi. O que conta é a aprendizagem das crianças, dos jovens, né? Independente do material que você utiliza. Eu preciso falar agora do que você falou, né? Quando você mergulhou no pedagógico, o mundo se abriu para você, porque você precisou se entender também no pedagógico, não é? Porque dentro das escolas, dentro da educação de maneira geral, existe a fragmentação. E é um todo. Né? E você se descobriu um professor inovador, entendendo que a inovação não é apenas numa escola que tem um laboratório com computadores. Né? A inovação está na forma de pensar. Você tirou o aluno da zona desconfortável que ele estava e trouxe ele, você deu a luz. Né? E você também se permitiu. Né? Quando você diz assim, eu ousei. É uma das coisas que eu mais venho falando já, eu acho que há décadas. Eu sempre pergunto aos professores, aonde está o seu TCC, onde está o seu trabalho final de curso, a sua monografia, né, para quem é da época da monografia, está perdido em algum lugar. Então, fez para tirar uma nota 10, olhe lá,
e não aplicou, não reaplicou, não estruturou aquele trabalho para empreender, para render um capital para ele também. E olha quantas oportunidades, quantas possibilidades nesse seu itinerário, como professor de arte, que entendeu e que entende que a arte está em todos os lugares. Exato, chamar o aluno a pensar dessa forma, né, quebra alguns paradigmas, não estou dizendo que é fácil, porque Não. você sai de uma universidade, de uma faculdade, muito técnico, então eu aprendi a ensinar conteúdos, como, por exemplo, arte egípcia, arte grega, mas não era isso que o meu aluno necessitava, então transformar e principalmente pegar esse material e ensinar de uma forma que fizesse sentido para os alunos, demorou. Então, acho que é isso que, principalmente a formação inicial nossa é muito falha, porque me ensinaram que eu ia chegar numa sala de aula, não estava todo mundo alimentado, com o mesmo nível de conhecimento, querendo aprender, e não é isso a realidade. Então, a gente repensar essas novas formas de ensinar, principalmente para o ensino médio, é fundamental. Né? Então, já parabenizo mais uma vez essa tua iniciativa, Graça, porque é isso, os professores, eu não acredito que o professor não quer inovar, é porque ele não aprendeu a fazer isso, ele aprendeu a repetir. Quem repete o que o livro diz, você ganha maior nota. Então, quando chega lá fora, o que é que o mercado de trabalho quer? Alunos criativos. Mas como? Se você pediu que ele repetisse o que você ensina. Então, se dá, ter essa abertura para também ser julgado, né? Para o aluno dizer, Geise, esse vídeo que você passou foi muito chato. Eu acho que esse teu documentário poderia ser de outra forma. Se abrir também para ouvir uma crítica que vai te fazer repensar a tua prática, doeu no começo, mas eu vi que era necessário, porque eu me conectava com esses alunos, ou eu ia estar falando com a parede. Então, assim, a gente tem que tomar uma decisão, né? Como é que eu quero algo diferente se eu continuo fazendo tudo igual? Então, já passou da hora da mudança aí. É, isso aí. Ai, Geise, continua que o nosso tempo está correndo, Geise. Vamos lá, então. Então, só um pouco da repercussão, né? A gente foi para o programa Encontro com Fátima Bernardes. Eu gosto de falar isso porque, assim, a escola foi vista por uma coisa positiva. Não é o professor que apanhou, o professor que ganha mal. É um trabalho que repercutiu na vida de uma comunidade. Então, vou deixar aí para quem quiser ver. Ó, foi no dia 30/12 de 2014, depois podem pesquisar. Depois vou dar o meu site também no final, que tem lá um trechinho da entrevista. E, principalmente, eu queria que vocês ouvissem a fala do meu aluno, o empoderamento dele na hora. O que ele aprendeu com o projeto, é isso que a gente ganha, né? Não aumentou o meu salário, né, esse projeto, mas, assim, ver os alunos com outro tipo de postura, se sentindo... A gente percebe nele a confiança, a autoestima, isso não tem nada que pague. O fotógrafo que vocês viram, né, hoje ele faz um trabalho maravilhoso, ele já era um excelente fotógrafo, mas por conta da repercussão, ele ganhou até um convite de um fotógrafo aí de São Paulo, desculpe, de São Paulo, que está aí no Rio. Ele abriu uma franquia lá em João Pessoa e convidou ele para tomar conta dessa franquia. Então, assim, olha como vai respingando em todo mundo. Vocês estão vendo meu aluno, a gente pregando a barba postiça nele. Hoje ele faz uns bicos de modelo, graças ao projeto também. Então, muita coisa foi acontecendo, né? Hoje eu faço parte do Conectando Saberes, que é um grupo de professores que pensa diferente e aí convido as pessoas a conhecerem também. Tem a Gina, maravilhosa, né, do Distrito Federal, o Wilman, que é aí do Rio, também. Enfim, eu fui conhecendo muita gente boa que pensa também diferente. E esse material, gente, vocês encontram lá na nova escola, como aula de arte aumentou a autoestima e diminuiu preconceitos. Então, você vai ver que a gente trabalhou 4, né, das 10 competências diretamente, como, por exemplo, senso estético, a comunicação, o autoconhecimento e cuidado, empatia, cooperação, dá para trabalhar facilmente. Sim. E aí, Graça, né, queria deixar um convite aqui, todo especial. Vários educadores, eu venho palestrando bastante, então todo mundo me perguntava, Geis, qual é a receita do sucesso? Eu disse, olha, não tem, mas tem alguns ingredientes. E aí, para atender esse público que me pediu muito, nessa pandemia, acabei escrevendo um livro, Etnias do Mundo, para a gente valorizar essa diversidade. Então, é um livro escrito de professor para professor. Eu falo de todo esse relato que vocês viram, bem passo a passo, tem todas as 20 fotografias, como é que eu atraí a comunidade, tem um capítulo só sobre como fazer em 4 passos um projeto exitoso. Nossa, tem ideias de como aplicar em sala de aula com a trilha que eu criei, enfim, tem indicações de livros, de filmes, e ele vai ser lançado agora, dia 15 de outubro, dia do professor, né, uma data bem simbólica para mim, muito importante, então vai ser através do meu do meu Instagram, depois eu vou dar para vocês, e quem vai ser o apresentador é o Marcelo Tais, né, que é apresentador, pois é, ele foi um dos criadores do Telecurso 2000, então em uma dessas minhas falas ele viu, e a gente fez essa parceria bem legal para que mais professores tenham um material, Graça, de professor para professor.
Nada contra os grandes estudiosos, vamos dizer assim, os grandes filósofos, mas isso às vezes não funciona na sala de aula. Quem tem que dizer o que é funciona ou não é professor. Então é um livro que literalmente tem dicas de como você fazer a coisa andar. Né? Leia os teóricos, são super importantes, mas quem traduz isso para a sala de aula é o professor. Então virou livro e eu convido todo mundo, dia 15, 6 horas da noite, a acompanhar através do meu Instagram. Eu vou deixar aqui, olha, aqui é meu obrigado com os meus alunos, tá bom? Que eu amo. Tem que parecer, né? Só sou professor porque eu tenho alunos incríveis, então faço questão de mostrá-los para vocês. E aqui está o meu contato. No site, geisferreira.com.br, você vai achar os vídeos que os meninos fizeram, as reportagens. O meu Instagram é Geis Ferreira, então segue lá para que no dia do lançamento do livro vocês possam acompanhar. E está o meu contato aí. Ok, Nossa, você perdeu, a gente ainda tem 15 minutos e eu vou atrás de perguntas. As pessoas estão aqui, né, encantadas. A professora Sara Rosinda, do Espírito Santo, ela escreveu assim: encantada e emocionada. Sei que este trabalho é possível, principalmente quando existe empenho, competência e compromisso docente. Parabéns ao professor. Né? Tem aqui vários parabéns, ninguém tem perguntas. Rodrigo, alguma pergunta? Não é? Eu queria falar mais sobre essa questão de como você, quais foram os seus grandes desafios nesse itinerário que você foi percebendo, porque o itinerário ele já estava à sua frente. Sim. Não é? Como é que você percebeu e como é que você né, teve realmente essa ousadia e dizer eu vou fazer um trabalho completamente diferente do trabalho que eu já fiz na minha vida. Porque é um trabalho que requer muita coragem, que requer muita verdade. atenção, que requer leitura, que requer muita conversa, que requer ir buscar parceria, que requer argumentação. Você falou aí muitas vezes a palavra fecundação. Né? Ficou marcante para mim isso. Né? Como é que foi a fecundação, esse processo? Porque, na verdade, de todos os projetos que eu vejo, sempre eu gosto de saber o caminho dele, como foi o processo, quais foram as suas percepções, quais foram os desafios mesmo, e quem mais te apoiou, não é? A gestão te apoiou, como é que foi esse apoio, e o que você diria para os professores que estão aqui encantados né? A gente sabe que não tem magia, mas tem uma magia no meio desse processo todo. Se você não disser, eu vou dizer depois. Tá bom, então vamos tentar. Você fez várias perguntas em uma só, vou tentar dividir por parte, né? Primeiro, ele foi gestado, como você disse, fecundado, quando no problema. Eu acho que trabalhar com pedagogia de projetos é tentar sanar um problema que eu via. Quando eu começava a dar aula de arte, para mim era muito quadrigiz, eu não percebia o aluno envolvido. E aí, quando eu parei para entender o problema que nasceu, na verdade, quando eles foram marcar o Enem, preencher aquele sociocultural, acho que é isso, que vem lá para eles preencherem, então eles tinham dúvida de como marcar. E nessa conversa, né, ouvindo os alunos com dúvida, eu vi que ele era negro, sabia que ele era negro, mas por quem dá a dúvida? Era o preconceito. Então, assim, você ter a coragem pedagógica, você falou, a ousadia de parar o teu conteúdo para sanar um problema que você está vendo, isso é muito salutar, isso é muito mais produtivo do que eu passar um conteúdo pela obrigação que a grade curricular, que eu detesto esse nome, né? Prende você, te obriga. Não é? O nome já mudou há muito tempo, é matriz. Isso. Matriz, é verdade, porque dá uma sensação de prisão. Eu fico angustiada quando eu vejo, quando eu escuto algum professor, alguém falar grade. Eu falo, nossa, a pessoa está lá atrás ainda, porque a grade já foi retirada. Que bom. Mas alguns ainda ficam presos no conceito, né? Então você, como a própria André que teve aí, fala, o livro didático não é figurinha que você tem que preencher, tem que terminar, não. Então o livro didático é uma das possibilidades. Por isso que, assim, ouvir a tua comunidade, entender quais são os anseios deles, foi assim que nasceu o projeto, eu percebi isso, que eram alunos que, geralmente, nada contra, né, as meninas alisarem o cabelo, mas isso deve ser uma opção que ela quer, não porque ela se sente inferior a outra que tem o cabelo liso. Então, começar a ouvir os alunos, entender esses anseios, foi onde nasceu o projeto. E aí, graças ao livro, né, como você falou, através da leitura, encontrei esse livro da USP, do fotógrafo da USP,
e achei que ele casava muito bem com o que eu queria. A diversidade não estava mostrando o que me encantou no livro, Graça, é porque as pessoas, mesmo pobres, elas eram mostradas com muita humanidade, com a ternura. Não era um mendigo da Índia, era menos importante do que um sheik. Todo mundo estava em patamar de igualdade, que essa é a realidade dos meus alunos, né? São meninos da zona canavieira, muitos filhos de empregados domésticos, que não têm muitas condições. Então, é importante que o aluno se sentisse representado no que eu ensinava. Isso é que eu acho, ainda bem que mudou muito, como você disse, mas alguns livros didáticos, principalmente de arte, é uma dificuldade em encontrar um livro que me represente, né? Como Paulo Freire fala, né? O vovô viu a uva, mas quem plantou essa uva, em que condições? Então, eu quero que os alunos questionem isso. E geralmente os livros que eu recebo é uma realidade muito longe, não que ele não possa trabalhar com algo de outra cultura, mas primeiro eu tenho que partir de casa, né? Do que eles conhecem, do que eles dominam. Então, essa foi uma forma que eu encontrei para que o conteúdo fizesse literalmente sentido, como fez, né? Esse foi um pouco do trilhar aí. Outra questão que você perguntou foi sobre se teve apoio da gestão. De início, eu comecei só, não vou negar, porque, assim, trabalhar com um projeto, né? Mexe com os alunos, tira de sala de aula, viaja com o menino, então, até eu começar a ajeitar a casa para que funcionasse, houve alguns choques, mas depois que a coisa começou a andar, deslanchar, eu tenho apoio incondicional hoje da gestão. Geralmente é assim mesmo. Aqui nós temos uma pergunta do Rodrigo Angelito, que é o CEO da startup, onde nós estamos aqui agora, celebrando o aniversário. Ele está aqui querendo entender como é que você enxerga o papel da inovação na realidade das escolas brasileiras, que ainda se prendem muito nas metodologias tradicionais. Pois é, Rodrigo, isso é um grande mal, como eu digo, né, que vem da nossa formação. É pelo que eu acabei de dizer, eu não acho que o professor não quer inovar. Ele não foi ensinado a inovar. Então, assim, é mais fácil eu ficar preso, como você disse, né, me dar uma segurança lá no tradicional, porque teoricamente funciona, é o que foi testado durante muito tempo, mas isso era para outro tipo de aluno, e outra cultura, e outra forma de pensar. Hoje, quando eu pego os meus alunos do ensino médio, nossa, eles vêm com muita bagagem de conhecimento por conta das redes sociais, então eles podem questionar uma coisa que eu ensinava há muito tempo. Então, assim, é meio que, eu acho, talvez respondendo a tua pergunta, é muito desafiador e é meio amedrontador saber que o aluno pode saber mais do que eu, quando ele questiona uma coisa que eu não sei responder. Então, é mais fácil o professor estar no tradicional, mandar ele calar a boca e responder o que o livro pede, do que se abrir para conversar. Então, isso é uma mudança, por isso que eu luto muito para que a formação inicial mude, e principalmente a continuada seja contínua mesmo, não é uma formação de uma vez por semestre, é que o professor, pelo menos uma vez por semana, pudesse sentar com a equipe de outras áreas, como você bem sabe, né, que os itinerários pedem, para que eu possa me banhar também na cultura de Graça, no que você está ensinando. Então, o que é que eu estou fazendo, Graça? Talvez responda um pouco, Rodrigo, essa é uma ideia. Por exemplo, eu tenho que trabalhar o conteúdo para o Enem, né? Já que eu ensino médio, então a história da arte é muito forte. Só que como é que eu tento trabalhar para que ela fique mais interessante e seja mais inovadora? Vou trabalhar, por exemplo, a arte rupestre com os meninos, assunto do primeiro ano. Então, o que é que eu faço? Eu chamo um professor de química, que ele vai falar sobre datação carbono 14, né? A gente vai falar de fósseis e tal, e chama a professora de biologia também na mesma aula comigo, tá certo? Para falar sobre o evolucionismo. Então, o aluno começa a perceber que a arte rupestre está cercada por outros conhecimentos. Então, isso eu acho que faz uma diferença muito grande. Então, é uma pequena inovação, mas me deixa confortável, porque eu continuo na minha área de domínio, mas eu chamo colegas que comungam com algo que pode acrescentar. Então, acho que esse é um primeiro passo que os professores que têm dificuldade, é isso, se apoiem nos outros, em que eles podem te ajudar nesse conteúdo. Então, essa é uma forma de dar o primeiro passo para inovar. E que não tenham vergonha, não é? Não tenham vergonha de pedir ajuda, de se aproximar. Quando eu falo sobre isso, é dessa mobilização mesmo. Eu quero fazer diferente, mas para eu fazer diferente, eu preciso estar com outro, eu preciso ter parcerias, eu preciso provocar parcerias, e eu preciso me despir do meu ego, eu preciso buscar minha humildade intelectual, para entender, para ouvir o outro. Eu preciso, às vezes, se tem uma ideia e não quer trocar a ideia com o outro, porque vai entender que o outro vai roubar a ideia. Né? Então, são muitas questões que estão dentro desse contexto
para o professor inovador. O Rodrigo está agradecendo aqui. E a inovação, né, está aqui, está na forma de pensar, está na forma de olhar, está na forma de falar, está na forma de se desenvolver e, principalmente, na forma de sentir. É isso mesmo, acho que você resumiu muito bem, né? Primeiro começa de você. Essa ideia, Graça, que as pessoas vão roubar aqui, pelo contrário, esse projeto que eu fiz, eu faço questão de mostrar, né? Tá na nova escola, como eu disse, já vieram pessoas do Rio Grande do Sul para a nossa cidade conhecer, para replicar lá no sul do país. Então a gente só multiplica, né? Pelo contrário, se eu fosse um professor que quisesse guardar para mim, talvez não tivesse impactado tantos jovens, tantas escolas e outros professores. Então a gente tem que se abrir para um novo e principalmente achar que nada se cria do nada. Eu me inspirei num livro, então as pessoas podem se inspirar no que eu já faço. Então ter essa humildade de pedir ajuda, como você disse, para potencializar ainda mais. Nossa, então, está na hora, né, de eu mostrar aquele vídeo. Qual é a chamadinha que você vai fazer para aquele vídeo? Qual é a chamadinha? Na nossa escola agora, você ia falar uma palavra que se eu não falei, você ia dizer, não sei se você falou. É a coragem de se entender quem é, não é? Eu sempre tenho uma pergunta, é até o motivo de uma palestra aí já de muitos anos que eu venho fazendo, é quem sou eu para educar? Não é? O quem sou eu para educar não são os diplomas, não é o currículo Lattes, é como eu faço com aquilo tudo que eu vim conquistando ao longo da minha jornada acadêmica. E eu aprendi também na UFRJ com Daniel Munduruku, não sei se você já teve a oportunidade de conhecê-lo, que se eu tirar, ele é um índio da Munduruku, mas ele é doutor em literatura. E quando eu estive com ele, foi no seminário na UFRJ de educação, de leitura e saúde. E aí, muitas perguntas, e uma pergunta eu fiz para ele, Daniel, como você, um índio, literalmente um índio, transita no mundo acadêmico, que a gente sabe que é muito encastelado. Ele, com aquele jeito índio de ser, falou com toda a calma do mundo, Graça, é só um adereço. Eu preciso disso porque eu gosto de estudar. Mas se você tirar seus brincos, seu anéis, você vai deixar de ser você? Não. Então, essa ideia de trabalhar a autoestima do aluno precisa, primeiramente, a gente precisa acolher o professor, trabalhar o professor na sua autoestima, nas suas competências, para que ele descubra o seu próprio projeto de vida. Não é? Porque no meio desse processo todo, você trabalhou o projeto de vida também do aluno. Então, Exato. não é verdade? Então, é verdade, concordo plenamente. Outra coisa, Graça, eu queria reforçar aqui, vou aproveitar mais um convite para quem quiser. Eu estou dando um curso hoje pela Tríade, né, lá com a Lilian Bassi, que ela me convidou. Então, assim, para mostrar justamente os trabalhos que eu fiz. Então, são 4 trilhas, eu vou mostrar os 2 projetos. Um já pincelei hoje aqui, obrigado. Depois eu vou falar do outro, que foi Vamos Encurtar Essa História, eu trabalhei com curtas-metragens. Uma terceira trilha, eu vou mostrar literalmente como construir um projeto que funcione, né, na sala de aula. E a última é a gente fazer essa interação que eu estou fazendo com você, tentar responder, tirar as dúvidas das pessoas que estão com seus projetos querendo implementar. Então eu vou lançar agora, quem tiver pelas redes sociais, me acompanha lá que eu vou botar a data certinha, vai ser em outubro. E agora eu queria mostrar, né, como você falou, a gente em Pernambuco vai retomar as aulas agora, dia 6 de outubro, se tudo caminhar, né, como está previsto. E aí os alunos, né, a gente tem um canal da nossa escola, que é o EREM Fre Orlando, é o EREM FON, que é a sigla, o ON, né, porque estamos online. Então os alunos começam a preparar vídeos, divulgam materiais para outros alunos, para as redes sociais, e eles criaram um vídeo muito legal, que são os próprios alunos convidando os alunos para retornar às aulas. Então esse trabalho é dos meninos, tá bom, gente? Vocês vão ver aqui. E ficou, né, como um professor babão que eu sou, que eu adoro os meus alunos, eu pedi para a gente conhecer um pouco do trabalho dos meninos aí, que ela vai soltar para a gente. Nós somos alunos do EREM. Estamos passando aqui para avisar para vocês que as aulas presenciais vão voltar. Confere aí na tela a data que cada turma vai voltar à escola.
Mas lembrando que não é porque as aulas voltaram que significa que devemos deixar da chave da guarda. Lembre-se sempre de usar a máscara quando forem sair de casa e, é claro, de passar o álcool em gel sempre que possível nas mãos. Além de manter o distanciamento social de 1 metro por pessoa. Contamos com você para não deixarmos esse vírus se espalhar. Caso tenha ficado alguma dúvida, procurem a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. É isso, gente. Obrigada pela atenção e até a próxima. Muito fofa, né? Maravilhoso ver, perceber a forma como olham para o vídeo, né? Isso faz uma diferença. Tem uma boa interação, né? Então, essa interação delas é muito importante, né? Então, isso é uma cultura digital, está lá na BNCC, né? A quinta competência. A gente tem que trabalhar para reverberar literalmente para a comunidade, não é só dominar a máquina, mas o que é que isso pode ensinar, empatia, como a gente, enfim, dá para mudar o mundo utilizando ela da forma correta. Nossa, Geise, a gente quer mais, né? Tem aqui só agradecimentos. Eu preciso dizer às pessoas que a nossa semana acabou hoje, né? Começamos falando de projeto de vida e trouxemos um grande projeto de vida que se chama Geise Ferreira, um professor do interior de Pernambuco que ousou fazer diferente em uma aula, em um tempo de aula. Né? Então, um professor super premiado, um professor inspirador, e que está aqui para nos inspirar ainda mais com as suas ideias, com o seu livro. Já estarei lá no dia do lançamento. E eu quero dizer às pessoas aqui que estão nos ouvindo, que doaram seu tempo para estar conosco, conhecendo o Geise, o projeto dele, que agora é nosso, que o projeto é do mundo. Obrigada por estar presente, compartilhem as nossas redes sociais, a idapt.oficial, e estejam sempre conosco, porque muitas coisas estão sendo preparadas, principalmente com relação à BNCC. E, Geise, eu quero muito agradecer a você pelo seu capital intelectual, pela sua simplicidade e pela sua sofisticação de olhar o pedagógico de uma maneira altamente potente, de olhar o aluno e saber que o aluno tem muito mais a oferecer do que ficar sentado ouvindo o professor falar. Muito obrigada para você. Nada, agradeço. Obrigado pelo tempo, né? Como você disse, que dedicaram a nossa live aqui. E inovem, gente, sempre, né? Procurem isso. Acho que vou deixar um recado aqui final, Graça. Aquela máxima que me ensinaram na universidade, que essa eu levo para o resto da vida. Dê uma aula como você queria ver se você fosse um aluno. Então, se não gosta de quadrigiz, foge do quadrigiz, né? Se gosta de trabalhar cinema, pega o cinema. Então, tudo isso é material, como você falou, muito fecundo para o pedagógico. O primeiro tem que ser atrativo. E aí, ouvindo teu aluno, você vai montar aulas incríveis, não tenho dúvida. Ai, Geise, estou, assim, muito feliz com esse momento com você. Todos estão também aqui. Marco Antônio, de Brasília, está escrevendo: a semana fechou com chave de ouro. Rodrigo Angelito, obrigada a todos, foi muito bom. Eu estou aqui muito, 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 muito feliz e agradecida pela confiança, pela credibilidade, pela sua predisposição interna. Receba meu conterrâneo, não é? E vamos voar. A gente precisa colocar o Nordeste mais ainda para cima e trazer os alunos cada vez mais protagonistas de sua história. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Foi um prazer. Um abraço, boa noite a todo mundo.